Junho talvez seja o mês mais festivo do ano e comemorar o mês em torno da mesa é um hábito antigo em várias partes do mundo. Por aqui, por exemplo, nós temos as tradicionais festas juninas. Mas como surgiram essas festas e seus pratos típicos? E se eu quero emagrecer, como eu faço para aproveitar a festa sem abrir mão de um estilo de vida saudável? Se liga nesse vídeo para saber um pouco mais. A festa junina é uma adaptação das antigas festividades pagãs que desde antes do nascimento de Jesus celebravam a chegada do verão, que acontece justamente no mês de junho. Nesse período ocorriam diversas festas em homenagem aos deuses da natureza e da fertilidade, com o propósito de afastar os maus espíritos e as pragas que poderiam atingir os cereais. E aí, em teoria, eles garantiam a fartura nas safras, além de comemorar as colheitas que se iniciavam no mês de junho. Por isso a tradição de tanta fartura e comida boa nessas festas. Só que com o passar do tempo, essas festas começaram a ser cristianizadas, uma prática chamada de aculturação, que inclusive era comum na Igreja Católica, em que na medida que o cristianismo se consolidava, como forma de facilitar a conversão dos povos pagãos, se pregava a cultura de uma determinada festa, se adicionava ao calendário católico e acrescentavam a elas os elementos cristãos. E a cristianização dessas festas que aconteciam no mês de junho foi marcada pela homenagem de importantes figuras do catolicismo, no caso, os três santos que são comemorados nesse mês de junho, Santo Antônio, São João e São Pedro, dando elementos cristãos e novos significados a essas festividades pagãs, agora católicas, dando um caráter mais religioso para essas festas. É por isso que esses três santos se tornaram os padroeiros da festa junina. Na Europa, Portugal, junto com Espanha, França e Itália, foram os primeiros países a comemorar essas festas já com essa conotação religiosa. E as comemorações que eram feitas em Portugal, na época da nossa colonização, tinham como principal alimento da colheita no mês de junho o trigo. E aí a fartura dessas festas tinham como prato principal os alimentos à base de trigo. Quando os portugueses vieram para o Brasil, eles trouxeram a cultura dessas festas que já homenageavam os santos católicos. Só que o trigo ainda não fazia parte da agricultura brasileira. O milho sim. Por coincidência, os índios que habitavam o nosso país realizavam rituais semelhantes nessa época de junho para celebrar a colheita do milho. E com a vinda dos padres jesuítas, as festas se fundiram e os pratos passaram a utilizar os alimentos nativos, principalmente o milho. Já reparou que a maioria dos pratos típicos de festas juninas são derivados do milho? Como o mês de junho é a principal época de colheita do milho, grande parte dos doces, bolos e salgados relacionados à festa junina são feitas a partir do milho. Pamonha, curau, canjica, pipoca, cuscuz, bolo de milho, o próprio milho cozido na manteiga são sem dúvidas os pratos principais da festa junina. Assim, desde que a festa junina chegou ao Brasil, principalmente através dos padres jesuítas, as comidas passaram a ser adaptadas para a utilização do milho. Inclusive, muitas dessas receitas foram criadas pelos próprios índios, né? O bolo de milho, por exemplo, ele é uma herança dos índios. E assim, ao longo do tempo, a festa foi se adaptando à cultura brasileira e sendo modificada até chegar na forma que nós comemoramos nos dias atuais. Tanto que cada região hoje tem uma forma diferente de comemorar, tornando a festa junina dos dias atuais uma grande manifestação multicultural. Pô, mas eu quero saber se eu posso comer esses pratos de festa junina ou se eu quero, por exemplo, emagrecer. Claro que pode. A nossa alimentação está relacionada às nossas relações socioafetivas. E muitas vezes as festas e os sabores nos remetem às nossas recordações, às nossas lembranças, principalmente da nossa infância. Sem contar que os eventos sociais são os momentos ideais para você comer aquilo que você gosta. Eu sempre falo aqui em consulta que nada é proibido, mas que você precise talvez seja ter responsabilidade sobre o quanto que você vai comer. E como eu sempre falo aqui em consulta, né?
Comer é gostoso, comer é prazeroso e não precisa deixar de ser, mas você precisa ser responsável com a sua alimentação. E isso exige, antes de qualquer coisa, organização e planejamento com as suas refeições. Pô, Gu, então eu posso comer um bolo de milho, uma canjica, uma pipoca num sábado à tarde, num sábado à noite? Claro que pode. O que talvez não seja recomendado é que essas refeições se estendam ao longo da semana, porque senão o café da manhã, o cafezinho da tarde, do resto da semana vira bolo de milho cremoso e outras guloseimas aí. Então é isso, se você gosta de festa junina e não entendia a origem das festas e dos seus pratos típicos, talvez agora você tenha aprendido um pouco mais. Eu falo que compreender a origem dos alimentos dentro de uma determinada cultura é fundamental para compreendermos os valores dos eventos sociais e dos alimentos na sociedade. E as confraternizações não só fazem parte da cultura de todos os povos, como também são importantes de serem vivenciadas. E os alimentos fazem parte dos eventos sociais. Um exemplo disso é esse momento de pandemia e distanciamento social, onde a falta das manifestações culturais, que dentro dela fazem parte dos alimentos típicos, elas prejudicam a nossa saúde mental e social. E ser saudável e ter saúde significa ter um completo estado de saúde física, mental e social. Fechado? Então, se você gosta de festa junina, deixa aí seu like, encaminhe esse vídeo para quem também gosta de uma comida típica de festa junina. Seja responsável com relação às quantidades quando você for comer e aproveita para seguir nosso canal enquanto você come aí seu bolo de milho. Combinado? Um abração e até nosso próximo vídeo.